Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Você já teve em alguns argumentos em que você foi criticado ou que fez você muito desencorajado? Podia ter sido argumentos na família, entre membros na família, podia ter sido argumentos entre marido e esposa, podia ter sido argumento entre irmãos na sua igreja, na igreja que você participa. Queridos irmãos, é fácil atacar a outra pessoa. Quando a pessoa nos ataca, é fácil retribuir e ficar irado. E isso é parte da nossa natureza. Nós tendemos, ou temos uma tendência a responder assim, de maneira um bocado grave, porque é uma tendência natural, carnal, de defendermos-nos. E o ponto que eu quero sublinhar hoje é que precisamos de entender claramente quem é aquele que está a instigar, que está a mexer a coisa para haver estas zangas. O ponto principal, o meu tema hoje, irmãos, é que precisamos de estar bem cientes de que estamos perante uma guerra espiritual. E agora, irmãos, neste momento, nestes dias, é a hora de nós combatermos o bom combate espiritual. Em Lucas 14, começando no versículo 26, lemos: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Queridos irmãos, a batalha parece ser contra pais, mães, esposa ou esposo, filhos e irmãs, mas a batalha, na realidade, é uma batalha espiritual. E Jesus Cristo continua dizendo aqui em Lucas 14, versículo 27, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Temos que tomar estes ataques e estas dificuldades como uma cruz, como Cristo tomou. Esse assunto também é abordado, mas talvez de outra maneira, em Mateus capítulo 10, começando no versículo 35. Bem, eu vou começar a ler do versículo 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Porquê? Porque uns acreditam no caminho do mundão e aqueles que querem seguir a Cristo, então se encontram numa batalha espiritual. Assim, os inimigos do homem ou da pessoa serão os da sua própria casa, aqueles que estão mais perto dele ou dela. E depois diz, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quer dizer, temos que pôr Deus primeiro, seja qual for o custo, seja qual for o preço. E quem não toma a sua cruz
e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á, e quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Achá-la-á, isto é, a vida eterna. Queridos irmãos, a batalha, o combate, é acerca de estarmos convencidos, comprometidos a obedecer a Deus, enquanto confrontamos a possibilidade de termos perdas ou a potencial perda de amigos ou familiares que estão perto de nós. E às muitas vezes tem sido noutros séculos, mas virá a ser de novo no futuro breve, vão ter que confrontar, perder a sua própria vida pela fé. Os apóstolos e os santos da Igreja primitiva, isto é, aqueles que foram chamados a serem separados do mundão, isto é o que a palavra santos significa, separados do mundão, ganharam a guerra espiritual, o combate espiritual, mas perderam a sua vida física. Porque é o que diz. Quem perde a sua vida física, achará a vida espiritual. Nem todos vão ter que perder a vida, mas alguns vão ter que. Por isso, precisamos de contar o custo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, fala acerca de tempos difíceis. Sim, tempos muito difíceis. Passar porém isto, versículo 1, nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis. Irmãos, nós vivemos hoje em tempos muito difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, etc, etc, etc. Menciona 19 perigos. Mas quero fazer uma pergunta. Entre esta lista de perigos está a mencionar a fome? Está a mencionar pragas? Está a mencionar sinais celestes? Está a mencionar guerra nuclear? Não. Não. Todos estes perigos mencionados no tempo do fim, aqui em 2 Timóteo capítulo 3, está a falar de perigos produzidos por uma mente espiritualmente perturbada. Por uma mente espiritualmente perturbada. E hoje a sociedade tem as suas pressões e dificuldades. Vemos que a sociedade está a ficar mais e mais, de dia a dia, secular. Um humanismo secular. Com os pensamentos que, olha, precisamos ter liberdade de pensamento, liberdade de controle religioso. A ética tem que ser baseada no que você pensa, numa inteligência crítica e não no código moral de Deus. As escolas ensinam ou puxam a ideia de não indoctrinar os nossos filhos com a fé religiosa até eles serem suficientemente maduros. O ceticismo religioso, usando a ciência e a tecnologia, em vez do entendimento do valor do que Deus fez, que é uma criação, esse ceticismo religioso de que
as coisas vieram por uma evolução química, ou seja, o que for, isso toma prioridade nos ensinos deste mundo. Em 1 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, vemos: sede sóbrios e vigilantes, irmãos. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Irmãos, temos que resistir firmes na fé. Temos que estar firmes na fé, porque Satanás está a tentar destruir-nos, a nós, os nossos filhos, as nossas famílias. É o que se passa. Em 2 Coríntios, capítulo 10, em 2 Coríntios, capítulo 10, começando no versículo 3, lemos: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. A nossa guerra, o nosso combate não é segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. As armas nesta guerra não são metralhadoras ou tanques ou bazucas, mas sim são armas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, isto é, argumentos, ideias falsas. Há tantas ideias falsas por aí hoje em dia, irmãos, e por isso a nossa milícia a nossa guerra é uma guerra espiritual contra estas fortalezas, estes bastiões, na mente, em ideias, em argumentos. Tudo que se levante, toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. É o que está a acontecer no mundão hoje. Queridos irmãos, estamos lutando em tempos difíceis, numa guerra espiritual, em que há influências malignas, espirituais, que nos estão a afetar a nossa mente, coisas que estão em posições altas, demónicas. E precisamos de entender que é Satanás e os seus demónios que nos estão a atacar. Aonde é que estão esses demónios e Satanás? Em Judas fala de 3 exemplos. Judas fala de 3 exemplos. Judas, que é um livro pequeno, antes do Apocalipse, fala de 3 exemplos. Vemos primeiro, um primeiro exemplo que está a mencionar: sejam cientes acerca dos anjos. Vê-se aí que os anjos não guardaram o seu estado original. Vê-se isso no versículo 6 de Judas. Depois lê-se outro exemplo, que é o arcanjo Miguel a contender com o diabo a respeito do corpo de Moisés. E depois vê-se o exemplo de que aqueles que prosseguiram o caminho de Caim, no versículo 11. Vê-se aqui, em primeiro lugar, os anjos que não mantiveram o seu próprio domicílio. Não guardaram o seu estado original, como lemos no versículo 6, mas que estão em algemas eternas para o juízo do grande dia.
Queridos irmãos, eles estão sob trevas. É o que diz aqui. Ele tem guardado sob trevas, na escuridão. Queridos irmãos, eles estão em algemas. E há lutas e guerras neste mundo espiritual. No mundo que está ausente da luz de Deus e da verdade. Nós sabemos que Satanás e os demónios tiveram livre-arbítrio e têm livre-arbítrio. Os anjos têm. E eles foram rebeldes, são rebeldes, sem terem as tentações, as dificuldades, as pressões da carne. Nós, por outro lado, temos, adicionalmente, as tentações da carne. E por isso, quando nós queremos e dedicamos e somos chamados e aprendemos a verdade e arrependemos e seguimos o caminho da verdade, nós nos tornamos pessoas, seres da luz. Efésios capítulo 5, versículo 8. Efésios 5, versículo 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Mas quando estamos na luz, então Satanás e os demónios veem-nos como alvo de ataque. Veem-nos como alvo de ataque. Quando convidamos Jesus Cristo a viver em nós, a nossa vida começa um combate espiritual. Nós começamos um combate espiritual porque Jesus Cristo traz luz para as nossas mentes. E essa luz começa a limpar, a tirar as trevas da nossa vida, dos nossos pensamentos. Irmãos, isto é um processo que leva tempo. Vocês sabem que vocês tornam-se cristãos, não são de um dia para o outro perfeitos. É um processo de arrependimento e crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perseverando até ao fim. Não é um interruptor que liga de fechado para ligado. Não, é um processo de lavagem mental e purificação, um caminho de andarmos na verdade. E a partir desse momento, a guerra começa. Este combate espiritual começa. Satanás está a batalhar contra aqueles que estão a se esforçar para serem santos. Para aqueles que estão no processo de santificação através do Espírito Santo para a obediência. E por isso leiam em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, como lemos há pouco. Então, o diabo, como um leão, ruge para nos atacar e destruir. Nós nos tornamos o inimigo deste adversário. E como lemos então em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Diz assim:
Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Temos que ser fortalecidos na força do poder de Deus, porque é uma guerra espiritual. Porque Satanás está a tentar manipular os nossos pensamentos ou por outras pessoas, ou por um mundão, ou pelas nossas próprias tendências carnais. E temos que então entrar numa guerra de defender a nossa consciência e o caminho que nos comprometemos a seguir. E por isso diz no versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes, em pé, sem desviar, firmes contra as ciladas do diabo. Porque, irmãos, a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra sangue e carne, como diz no versículo 12, e sim contra os principados e potestades e contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso precisamos de pôr ou revestir toda a armadura de Deus. Porque, irmãos, isto é uma guerra de vida ou morte. É uma batalha que você tem que confrontar e eu tenho que confrontar. Temos que provar a Deus que estamos comprometidos ao caminho dele. Irmãos, não é só, eu vou pregar o Evangelho, quero dizer a outros a verdade. Irmãos, que valor tem você estar a pregar uma coisa se você não a pratica? Que a Bíblia diz, então você é um hipócrita. Irmãos, primeiro temos que mudar por dentro. Temos que ser realmente praticantes do caminho, discípulos de Jesus Cristo. E por isso é uma batalha de vida ou morte. E Jesus Cristo, quando lutou contra Satanás, lemos em Mateus 4, ele sempre usou a palavra de Deus, a Bíblia, para se manter firme. E nós temos que fazer a mesma coisa. No versículo 14 diz então, estáis, pois, firmes, inabaláveis, cingindo-vos com a verdade da Bíblia, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, as nossas armas, a armadura, as nossas armas, é viver a justiça, é de acordo com as palavras de Deus, de acordo com os mandamentos de Deus, é a verdade, é a oração, é o jejum, é as súplicas, é ter coragem de nos mantermos firmes. Mas o problema, irmãos, é que o mundo ama as trevas. Veja em João, capítulo 3, versículo 19. João, capítulo 3, versículo 19.
João capítulo 3, versículo 19. O julgamento é este, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nós temos que lutar contra esta inclinação e perseverar até ao fim. Em Mateus capítulo 5, versículo 11, Mateus capítulo 5, versículo 11, Mateus capítulo 5, versículo 11, lemos: Bem-aventurados, pois, sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. O resultado das bem-aventuranças que começam com humildade, o resultado final é que vamos ser odiados pelo mundo. Vamos ser perseguidos por causa da justiça de Deus. Porque deles, bem-aventurados perseguidos, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos insultarem, vos machucarem. Vão criticar a você. E por isso, precisamos estar prontos a recebermos perseguição. Lembram-se da história de quando os israelitas, debaixo de Moisés, saíram do Egito. O faraó os perseguiu e os criticou. E eles estavam numa situação difícil, um monte de um lado, um monte do outro lado, o exército atrás deles e o mar à frente deles. E Deus disse a Moisés, diz a eles, andem para a frente, sejam corajosos, mantenham-se firmes, andem para a frente. E por isso é que diz aqui, em Mateus capítulo 5, versículo 12, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como restaurar o sabor? O sabor de nós obedecermos a Deus é agradável a Deus quando obedecemos a Ele, quando seguimos o seu caminho. Mas quando desistimos e perdemos esse sabor, esse sal da terra, torna-se insípido para Deus. E para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Isso é o que Satanás quer de você e quer de mim. Temos que nos manter, temos que ser a luz deste mundo, temos que ser um exemplo. Isso é a nossa responsabilidade. E depois, como diz em Mateus capítulo 5, versículo 43, diz: vocês ouviram que ama o teu próximo e odeia o teu inimigo. Mas Cristo diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O padrão de Jesus Cristo é muito mais alto. Irmãos, quando encontramos nestas dificuldades, quando os nossos inimigos nos atacam para sermos pais, para sermos filhos do nosso Pai Celeste,
precisamos de fazer o que Ele quer que nós façamos. Por isso é que diz, ao fim do versículo 48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Quando nós nos estamos a esforçar para sermos perfeitos como o nosso Pai Celeste é perfeito, o sistema, Satanás, o mundo, torna-se contra nós e nos ataca. Irmãos, então, qual é a nossa meta? A nossa meta é nos mantermos em pé. Não desistir. Mantermos-nos em pé. Eu suspiro, irmãos, porque já vi tantos irmãos e irmãs que estavam no caminho e perante dificuldades, pressões de trabalho, desistiram. Viraram as costas ao caminho da fé. Oramos, irmãos, que eles se arrependem. Precisamos de ajudar a esses irmãos numa parte desta guerra, a dar ajuda a eles para eles se porem em pé. Não é abandoná-los, é termos uma missão de salvar, de trazer eles de volta. Como o filho prodígio, procurar aquela ovelha que está perdida. Não é dizer, olha, ele se afastou, pronto, deixa. Não, irmãos. Onde é que está o amor? Onde é que está o amor? Procurar aquela ovelha perdida e encorajá-lo ou encorajá-la. Essa é a nossa responsabilidade como filhos e filhas de Deus. Queridos irmãos, nós somos filhos da luz. Precisamos ser sóbrios. Por isso, as nossas armaduras são a fé, o amor, a esperança da salvação e uma mente sã. Isto é, que não tem medo de se manter firme. E um espírito de suplicação, prontos e sempre em guarda deste ataque que virá quando você não espera. E por isso, em primeiro lugar, a primeira luta é contra estes poderes espirituais e estas forças da sociedade que estão contra nós. Quando estamos a buscar a santidade. E o segundo ponto de batalha é que o pecado traz muitas dificuldades e problemas e dores e sofrimentos a nós. Porque estes pensamentos, estas ideias e estas atitudes inspiradas por Satanás causam pessoas a pecar porque perdem o foco na grande guerra espiritual em que se encontram e começam então a lutar com outra pessoa e a dizer mal de outra pessoa. Oh, esta pessoa que disse mal de mim. Queridos irmãos, por amor de Deus, a guerra espiritual não é contra carne e sangue. Não é contra outra pessoa. Por exemplo, o ataque que você possa ter pode ser, por exemplo, pelos próprios filhos da luz. Ou, noutras palavras, pelos próprios irmãos na igreja. Porquê?
Porque ainda não são perfeitos. Porque ainda estão a aprender, ainda estão a desenvolver-se, ainda estão no caminho de se aperfeiçoar. E você que é mais espiritual, digamos assim, tem que perdoar. E dar espaço e dar tempo a essa pessoa para aprender. E dar tempo. E ser paciente. Por isso o ataque pode até ser, como digo, por próprias pessoas na luz, que ainda são imperfeitos. E você e eu não somos imperfeitos? Você e eu, às vezes, não causamos outras pessoas sentirem-se machucadas? Às vezes você e eu diz palavras que não devíamos ter dito? Oh não, eu nunca digo isso. Por favor, irmão ou irmã, por favor, nenhum de nós é justo perante Deus. E por isso é que diz, perdoa aos outros, porque tu precisas de ser perdoado. Não olhes para o pecado pequenino da outra pessoa quando você tem um tronco de uma árvore na frente do olho. É o que a Bíblia diz. Por isso, os ataques, os sofrimentos e os problemas por causa do pecado podem vir até de outros irmãos na igreja. E está claro, podem vir e virão de pessoas que estão cegas no mundão, que não sabem o caminho de Deus. E por isso, às vezes, podemos confundir estes ataques estes problemas por causa do pecado, com perseguição. E você não sabe, e eu não sei, a intenção do coração da outra pessoa. É uma perseguição dessa pessoa a você ou é por causa que eles são imperfeitos e cometeram um pecado nas coisas que disseram? E por isso você precisa ter sabedoria. Ter sabedoria. Se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente. Peça a Deus sabedoria para lhe dar um bocadinho de luz na sua mente, na minha mente, para entender a motivação daquele que está a atacar você. Então você, depende disso, pode decidir como reagir. Reagir de uma maneira defensiva ou de uma maneira de ataque. Porque o inimigo é o pecado, irmãos. Vejam, se faz favor, em Romanos capítulo 6, versículo 10. Romanos capítulo 6, versículo 10. Começando no versículo 10. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Estamos considerados mortos para o pecado? Quer dizer que nós não vamos pecar por qualquer pensamento ou ideia que seja pecado. Nós vamos aniquilar, vamos matar, vamos destruir essas ideias porque estamos mortos para isso. Por isso não reina, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Irmãos, a palavra instrumentos de iniquidade é a palavra grega hoplon, 3696,
que é a mesma palavra que é usada como na armadura, como as armas nesta milícia espiritual. Então, diz aqui, estamos usando os membros do nosso corpo como armas de iniquidade. Cuidado, cuidado. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos entre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, como armas, armadura de fazer, lutar pela justiça de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, lemos que Deus nos revela coisas pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ora, se você não tem sabedoria, e quando uma pessoa está a atacar a você, em vez de imediatamente reagir e dizer qualquer coisa que não devia ter dito, está a pedir a Deus, a orar a Deus, a suplicar a Deus por sabedoria, pela sabedoria de Deus, para Ele revelar a você, pelo Espírito, as profundezas. O que é que está no coração daquela pessoa? Aquela pessoa fez isso simplesmente por um erro? Ou a pessoa fez isso por uma intenção maligna? Isto é muito importante, irmãos, perguntarmos a nós próprios. Em Jeremias capítulo 10, versículo 23 e 24, lemos aqui que o profeta diz: nós não sabemos, como ser humano, o que é o caminho certo. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao caminho dirigir os seus passos. No versículo 24 diz: castiga-me, corrige-me, ensina-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, mas para que não me reduzas a nada. Temos que pedir a Deus, na misericórdia dele, para nos dar o conhecimento dos nossos pecados, do que nós devemos mudar, e às vezes o que devemos mudar é como reagimos contra a outra pessoa que está a reagir conosco de uma maneira que não seja assim muito cristã. Irmãos, sabemos retribuir o bem em vez de retribuir o mal? Por isso, devemos nos manter firmes, com o foco no reino de Deus, e não nestas lutas que parecem acerca de ser carne e sangue, mas não são lutas espirituais. Que são argumentos, como lemos, ou sofismas, como lemos em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Em 1 Pedro capítulo 3, começando a ler no versículo 8, finalmente, ser todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, para isto mesmo foste chamados a fim de receberes benção por herança.
Como é que você está? Honestamente, como é que você está a avaliar a si mesmo? Como é que você está a examinar a si mesmo? E você está pagando mal por mal ou não? Diz aqui, não pagando mal por mal. Como é que você está a fazer isso? Quando a pessoa insulta você, quando talvez não tenha insultado, mas na sua maneira de entender, você entendeu que essa pessoa insultou você. Não devia ter feito isto a mim. Ele ou ela não está a honrar-me a mim. O meu filho não está a honrar a mim. E o que você faz? Vai pagar mal por mal? Como é que você está a fazer? Você está a avaliar-se a si mesmo? Está a ser um verdadeiro cristão? Irmãos, não foi isto que nos comprometemos ao batismo, não foi o custo que dissemos, vamos pôr Deus primeiro, não dissemos eu estou a avaliar o custo, não dissemos isso. E não dissemos que estou pronto até pôr a minha vida em segundo lugar, por Cristo primeiro. E agora, na prática, o que você está a fazer? Irmãos, são horas de meditar acerca deste assunto. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se para alcançá-la. É o que você está a fazer? É o que sai da sua boca? Examine-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Você está a encontrar dificuldades porque estão a atacar você e você está a suplicar a Deus por ajuda. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam mal. Onde é que você está nesta situação? Mas ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurado sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Queridos irmãos, o que é que você está a fazer? Vamos ler de novo o versículo 15 deste mesmo capítulo. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Irmãos, temos que estar preparados para
destruir esses argumentos à hora correta. À hora correta. Irmãos, precisamos de confessar. Precisamos de arrepender. Precisamos de ser honestos. Jesus Cristo é o único advogado de defesa que você e eu temos. Ele é o nosso fiel sumo sacerdote. E Satanás é o acusador, o demandante, o reclamante, o adversário. E porquê que Satanás nos acusa? Porquê? Porque nós damos oportunidade a ele para nos acusar, porque fazemos coisas que não são boas, a nossa justiça que são como trapos, como lemos em Isaías 64, versículo 6. Precisamos de ser humildes e de nos submeter a Deus. Então Satanás nos deixará. É o que lemos em Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Submetam-se a Deus e Satanás vos deixará. Satanás não pode lutar contra uma pessoa que é humilde. Mas quando você se torna arrogante e tem uma raiz de amargura, olha, eu não fui selecionado para isto, eu não sou ministro, seja o que for. Cuidado com essa raiz de amargura. Em vez disso, examine-se. Examine-se. Não examine os outros, examine-se a si. Não deixe dizer, olha, estes pastores ou ministros não me ordenaram como um ministro. Examine-se a si mesmo, em vez de criticar os outros. Ou uma pessoa ataca você por qualquer razão. Você disse isto e disse aquilo, pum, 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 pum. E é uma pessoa na igreja e está a dizer, você disse e está a atacar a você. E se é você a fazer isso, você está humilde ou está arrogante e soberbo? Examine-se a você mesmo. E depois, temos uma responsabilidade de ajudar o irmão que está perdido. Aquela ovelha perdida. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, Gálatas, capítulo 6, versículo 1, Gálatas, capítulo 6, versículo 1, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura. Um irmão que se desviou da verdade, você ajude-o, ajude-lhe, ou ajude-a, corrigindo com espírito de brandura. Não é de criticismo, mas de brandura, de amor, de carinho pelo irmão ou pela irmã que precisa de ajuda, que se desviou do caminho. Guarda para que senão também sejas tentado. Cuidado. Lavai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Ajuda o outro. Ajuda o outro. Ajuda o outro. Estamos a ajudar o outro. Queridos irmãos, nós temos que vencer. Paulo combateu a boa luta. Nós temos que fazer o mesmo. Com Cristo podemos vencer tudo, como lemos em Romanos 8, 31. Temos que trazer em cativeiro todos os pensamentos, tudo que se levanta
a obediência de Cristo, como lemos em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Foi onde começamos e quero voltar aí em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Porque diz, e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, estamos a ter cuidado com o que pensamos, porque da abundância do coração e dos nossos pensamentos a boca fala. E depois vai sair da boca ira, zanga. Porquê? Porque está aqui dentro. Irmãos, por favor, enquanto há vida, há esperança. Não desista. Continue a esforçar-se. O tempo é curto. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, Paulo diz, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Estamos na fé? Isto é que é o caminho da fé. Provai a vós mesmos. Não é provar a outra pessoa, não é criticar a outra pessoa, não é criticar o ministro, é olhar para você mesmo. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Sim, você pode estar batizado, mas a pergunta é, não é se estou batizado ou não, a pergunta é, Jesus Cristo está a viver em mim? Isso é que é importante. Está claro? A justiça requer que sejamos batizados e a imposição das mãos para recebermos o Espírito Santo, isso tudo. Mas, ao fim de contas, a pergunta é, estamos a ver realmente quem é o verdadeiro inimigo? Que estes pensamentos, estas atitudes, este mundo, estas coisas inspiradas por Satanás, e estamos então a usar as armas de defesa, a palavra do Senhor, gentileza, humildade, mansidão, sofrimento longo e amor. Queridos irmãos, estamos a preparar-nos agora para sermos os filhos de luz, a servir no reino de Deus e para esmigalhar Satanás. Queridos irmãos, precisamos estar focados na verdadeira guerra espiritual. Agora é a hora de combate, a hora da guerra espiritual que nós temos que todos estar comprometidos e a batalhar 100% até ao fim.